Quem leu em casa o capítulo 18 de Levítico? Ó, glória a Deus, mais pessoas. É muito importante você ler, tá? Bem, irmãos, esse texto fala para nós sobre relações sexuais ilícitas. Aqui está bem destacado para nós os tipos de relações sexuais que o Senhor Deus determina para nós que não se deve praticar, tá? O capítulo 18 todo vai falar sobre isso. Bem, quero que você se lembre que nós estamos vendo sobre a santidade. Nós avisamos para os irmãos, né, que a partir do versículo 17, o Senhor Deus ia começar a mostrar para o povo de Israel que o povo de Israel tinha que ser um povo santo, um povo separado em todas as suas ações, tinha que ser um povo diferente. Então, mas eu acho isso aqui, ó, você já deve ter notado, irmãos, que na medida que vamos avançando no estudo da Bíblia, Deus vai cada vez mais purificando o povo que daria origem ao seu filho, não é? Quem é o filho de Deus? O filho de Deus já tinha nascido em homem no livro de Levítico? Hein? Tem certeza? Não. Ele ia nascer. E veja, meu, eu queria que você prestasse atenção nisso. Isso para quem gosta de estudar a Bíblia. Isso para quem pretende ser um ministro, ensinar, discipular, é muito importante. Olha bem, à medida que nós vamos avançando no estudo da Bíblia, Deus vai purificando, vai limpando. Quem aqui, irmãos, compra um quilo de feijão, principalmente daquele mais barato, e chega com ele e joga na panela e cozinha e come? O que você faz antes disso? Vamos lá, então alguns irmãos disseram que lava, né? E a irmã disse que escolhe. Está correto isso ou não? Por que a gente tem que escolher principalmente? Hein? Mas tem ruim? Tem. Hein? Tem, irmão. Tem feijão podre, tem terra, tem pedra, tem pedaço de pau. Presta atenção, isso é muito importante para a sua vida. Você vai começar a notar, já era para ter notado, mas hoje você vai ver texto aqui que vai te comprovar isso mais. Deus está, irmão, purificando, limpando, catando, separando, irmãos, um povo que ia dar origem, um povo que ia emprestar a barriga, vamos chamar assim, para que o filho dele nascesse em carne. Tem gente que pensa que a promessa de Deus demora, tem gente que pensa que Deus prometeu que ia te fazer coisa, ia te dar coisa, e você fica desesperado. Meu Deus, mas está demorando demais, o Senhor prometeu e está demorando. Eu queria que você entendesse que desde que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus já falou, eu tenho que mandar alguém que vai resolver o problema do pecado. E esse alguém, opa, vai quebrar, ainda bem que você dá outro, né, irmão? Hein, irmão? Se quebrar, você dá outro, né? Sabe por que dá outro? Porque foi ele que doou para a igreja aquele ali. Né, irmão? Deus abençoa ele muito. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, irmão. Vocês perceberam isso? Imagine, vamos pensar aqui, eu queria que os teólogos desta igreja, olha para mim, teólogos e teólogas. Olha para mim, teólogos e teólogas. Você acha que tinha condições, havia uma barriga no jardim do Éden para Jesus nascer? Pare e pensa. E o que Deus está fazendo, se não, irmãos? Purificando, limpando o povo para que ele pudesse enviar Jesus. E às vezes a gente fica desesperado, pensando que a bênção de Deus está demorando. Deus prometeu. Deus não vai te pôr a bênção na tua mão. Escuta o que o Espírito Santo de Deus te diz. Deus não vai colocar a bênção nas tuas mãos enquanto você não tiver estrutura, base para poder segurá-la, sustentá-la e mantê-la. O resto é aventura. É você se aventurando numa área que Deus não te mandou e nem te chamou. Veja que isso é muito importante para você, olha bem. Você tem que ter notado isso, senão eu quero que você note a partir de agora, que à medida que a gente vai avançando na leitura e no estudo da Bíblia, Deus está purificando. E vamos dizer, você compra 1 quilo de feijão, daquele mais barato,
porque eu já comprei do mais barato, do mais caro e eu entro nessa. Deixa eu dizer uma coisa, quando você compra 1 quilo de feijão do mais barato, você tira nele de impureza, quanto por cento mais ou menos? Eu vou dizer uma coisa, eu já comprei, você perde muito por cento, você perde quase uma mão às vezes de coisa suja, não é, irmão? Quase uma mão. Querido, isso é purificar, isso é limpar. Você não come o feijão puraquento, podre, você joga ele num outro lugar, você fica com o que é bom. O que Deus está fazendo, querido, e você vai ver a partir de agora, é começar a peneirar, purificar. E o que Deus faz contigo que veio aqui nesta noite, é também te peneirar e te purificar. A cada dia, irmão, que você levanta o teu coração para Deus e faz uma oração, seja aquela oração rápida, porque a hora já está vencendo, Deus quer te peneirar e te purificar e dar uma limpeza em você, para te preparar também para receber o Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai voltar um dia para a igreja, vai voltar para mim, para você, vai voltar para a igreja. Você lembra lá que a noiva ela tem que ser sem mancha, sem ruga, sem mácula, ela tem que ser limpa, ela tem que ser pura? É o que o Senhor está fazendo, peneirando-nos a cada dia, para nos purificar, porque quem vai entrar na terra prometida é um povo escolhido, um povo preparado, um povo muito específico. Então, querido, o que Deus começa a fazer, e você vai ver no livro de Levítico, quando o assunto a partir de agora, a partir do capítulo anterior, é a santidade. Você vai ver que à medida que a gente avança, Deus vai purificando, Deus vai limpando, Deus vai selecionando, ao ponto de ele conseguir um povo específico e adequado. Lembra lá que Jesus nasceu na plenitude do tempo? No dia certo, na hora certa, no momento certo, todas as coisas estavam prontas, todos os eventos estavam prontos para receber o Filho de Deus. Aí ele nasceu homem, de uma mulher, virgem, pura. Aliás, Maria era uma mulher que nunca tinha tido uma relação sexual até aquele dia. E o que o texto que nós estamos lendo está falando lá? De relações sexuais impuras, ilícitas, aquelas que não agradam ao Senhor. Esse assunto, irmão, de sexualidade é uma coisa que assusta algumas pessoas, mas ele é muito mais frequente na Bíblia do que a gente imagina. O Senhor orientando, dizendo o que pode e o que não pode, tá bom? Então vai notando isso, à medida que a gente vai avançando, Deus vai purificando. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, o Senhor vai continuar purificando, limpando, selecionando, até chegar num ponto que você vai passar por uma porta que ela é muito estreita. Isso é purificar, isso é santificar. Você sabia? Isso é filtrar e continuar filtrando, até que vai chegar num ponto que você vai passar, a porta é tão estreita, o caminho é tão apertado, que você vai ter dificuldade para andar. Este é o processo de salvação, da maneira mais pura e da maneira mais simples que a gente pode entender na Bíblia Sagrada, tá? Então você vai ver que Deus vai purificando o povo, ao ponto de agora ele começar a dar ordem, dizendo para o povo, do versículo 1 ao 5, não imitareis os costumes imorais e idólatras do Egito, de onde vocês saíram, e também não imitareis os costumes imorais e idólatras do povo de Canaã, a terra para onde vocês estão indo. Veja isso na sua Bíblia, de maneira precisa, quando Deus fala assim, no versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Bem, Deus estava dizendo ali, olha, Moisés, diga para o povo que eles têm um Senhor, que esse Senhor sou eu. Eles têm um dominador, eles têm um regente, eles têm um governador, um rei, eles têm quem manda neles, e essa pessoa, ele diz, sou eu. Então de cara eu quero que você entenda, Deus está dizendo, olha, vocês não têm outro Senhor nem outro Deus, eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim.
Isso te diz alguma coisa, querido? Deus dizendo para você também, olha, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Eu sou o Senhor. Agora, eu queria que você pensasse na palavra Senhor, aliás, eu queria que você pensasse em Deus como Senhor, não como aquele que te dá coisas. Aquele quando você chora, ele te põe comidinha na boca. Aquele quando você chora de doença, ele te cura. Mas eu queria que você visse esse Deus que nós acabamos de ler, que diz para o povo de Israel, olha, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu queria que você pensasse nele, como também ele dizendo, eu sou o que manda. Hein? Eu sou o que manda, eu sou o dono, eu sou o patrão. É eu, hein? Eu sou o mandante. Eu queria que você compreendesse esse Deus como que manda em ti. Tá bom, irmãos? Amém, igreja? Eu sou o Senhor, veja essa palavra bonita, irmãos, olha, verso 2, eu sou o Senhor, o vosso Deus. É uma palavra muito forte que ele manda dizer isso para depois começar a dizer as coisas que ele quer que seja feito. Então, quer dizer, você não tem que se curvar diante de outro Deus, não, porque só existe um, ele diz, eu sou o Senhor, o vosso Deus, eu sou o que manda, na tua vida, eu sou o que manda nos teus pensamentos, eu mando em tudo, e a melhor coisa do mundo é você se encaixar dentro do propósito de Deus, para que ele seja para você o que ele de fato pretende ser. Amém, igreja? O Senhor, o teu Deus, aquele que te manda, e você obedece, não por medo, mas você obedece simplesmente porque você reconhece, o Senhor é mesmo dono, e manda em tudo, e eu estou aqui só porque eu gosto de ficar perto do Senhor. Lembra lá de Marta e Maria, as duas irmãs, uma fadigada lavando, limpando, e a outra à toa lá, sentada aos pés de Jesus. Senhor, não se te dá que o Senhor não percebe que eu estou trabalhando sozinha? E o Senhor vira para ela, minha filha, tua irmã escolheu a melhor parte. A melhor parte, sabe qual? É estar aos pés do Senhor, olha bem que bonito, do Senhor, era estar aos pés do Senhor Jesus. Então, querido, você vai ver que esses primeiros versículos, Deus vai dar a ordem para eles o seguinte. Agora, a coisa mais bonita é aquilo, irmãos, que eu resumi para vocês. Deus vai falar para eles não imitarem os costumes imorais e idólatras de onde eles vieram, que era o Egito, e também para não imitar os costumes imorais da terra para onde eles estavam indo. Então, querido, o que Deus estava dizendo para eles? Eu quero que vocês... primeiro ele diz, eu sou o Senhor, eu que mando, e eu quero que vocês sejam diferentes de tudo que vocês já viram no passado, e eu quero que vocês sejam diferentes de tudo que vocês vão ver também a partir de agora. Saíram do Egito, o Senhor, não imite o que vocês viram lá. Iam entrar em Canaã, e ele avisa, não imitem o que vocês vão ver. E olha como é que ele coloca isso, olha, verso 3, não imitareis os costumes do Egito, onde vocês habitaram, nem os da terra de Canaã, para a qual vos conduzo, nem andareis, segundo os seus estatutos. Está vendo, querido? Ou seja, colocou o povo de Israel numa condição que eles não podiam copiar ninguém. Não copia o que vocês viram no Egito, e nem copia o que vocês vão ver. E é exatamente isso que o Senhor Deus manda te dizer. Ele é o Senhor da tua vida. Não copie os costumes do Egito, do mundo, e nem copie os costumes do mundo que você verá, ou que você tem visto por aí. Ele te chama para ser diferente de tudo que este mundo pode oferecer, de tudo que o teu passado te ofereceu. Irmão e irmã, acorda, meu querido. O passado não é o teu lugar. Amém? Amém, igreja? O passado não é o teu lugar. O Senhor te faz uma nova criatura. É isso que a palavra de Deus traz para nós, querido. E eu vou continuar andando nesse texto com vocês, tá? É verdade, irmãos, pura verdade, que no início da humanidade, parentes se relacionavam sexualmente com parentes. Presta atenção, presta atenção. Quem não sabia disso, irmãos? Que no início da humanidade, irmão se relacionava com a irmã, irmã com o irmão, com parentes, até mesmo filhas se relacionavam sexualmente com seus pais. Eu quero te pedir que você levante a mão. Quem não sabia disso? Todos sabiam? Então não é segredo. Amém? Amém, irmãos? Eu pus só alguns textos ali para você ver
o de Gênesis, por exemplo, tá? Gênesis 5, versículo 4 e o 19, tá? Veja bem lá para você comparar, ler comigo. Eu quero que você leia, porque uma coisa é o seguinte: eu quero te trazer a Bíblia, mas eu não quero que você fique boiando, olhando para minha cara aqui, né? Feito bobo e feito boba, e muito menos que você dorme e cochila enquanto eu estou aqui falando para você. Eu quero que você preste atenção para você sair daqui edificado. Então, quando eu digo lá que no início da humanidade parentes se relacionavam sexualmente, diz a Bíblia assim, em Gênesis 5, foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e... Hein? Ué, então quer dizer que Adão não teve só filho homem, ele teve filha também, não teve? Esse está dizendo aí? Sim. E depois? Esses meninos iam casar com quem? Não é? Então tá aí um segredinho, né? Ele gerou filhos e filhas, mas a Bíblia só traz o nome dos filhos. Então para você ver, ó, Gênesis 5,4 vai falar isso para nós. Agora vai lá no 19. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele gerou filhos e filhas, mas no início era só os dois, Adão e Eva, e eles tiveram filhos e filhas, então esses meninos casaram com quem? Nem precisa falar, não é? Nem precisa a Bíblia escrever também. Agora, se você for lá em Gênesis 19, você vai ver o seguinte, a partir do versículo 31, Gênesis 19, a partir do versículo 31, você vai ver que Ló, depois de ter sido salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, saiu ele, sua esposa e suas filhas no caminho que o anjo mandava, mas a mulher de Ló olhou para trás e foi destruída. A Bíblia diz que ela se tornou numa estátua de sal e seguiu a viagem, Ló e suas filhas. Mas acontece que eles foram se esconder numa caverna, diz o versículo 30, e ali, verso 31 até o 36, vai mostrar para nós que a primogênita disse para a irmã menor: nosso pai já está velho e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemos com ele para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela deitou, nem quando ela levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: eu ontem, à noite, me deitei com meu pai, demos-lhe vinho a beber também esta noite, então tu te deitarás com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber também naquela noite, e a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36, assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Tá? Isso é Bíblia, eu quero que você entenda, porque eu acabei de dizer para você, ali atrás, que à medida que a gente vai lendo a Bíblia, Deus vai purificando o povo. Deus vai catando lixo, igual feijão que eu te disse, vai jogando o lixo fora, e Ele vai trazendo só o que é limpo e o que é puro. Você veja bem, ainda que no início da humanidade, eu li para você esses dois textos, que mostram que parentes se relacionavam sexualmente, e estava tudo lá tranquilo, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, deixou que tudo aquilo acontecesse. Agora, isso torna-se pecado. Na verdade, qualquer relação sexual com parente próximo, entre consanguíneos, Deus agora diz: isto a partir de agora é pecado. E eu chamo isso de a evolução do que é pecado. Eu coloquei aquilo ali bem gravado. Nunca li isso em livro nenhum, mas eu sempre disse para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente chama pecado. Porque Deus, num determinado tempo, não tem nada a ver. Ele mesmo fez a coisa daquela maneira. Mas aí, num determinado momento, ele começa a dizer: agora eu não quero isso mais. A partir de agora, se você ter relação sexual com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã, com a tua nora, com a tua sogra, com a mãe e a filha dela, a sua enteada, com a mãe e a enteada, se você fizer isso a partir de agora, eu vou te matar. Você vai morrer, vai ser eliminado do seu povo. Então, você tem que notar isso no teu caderno e no teu coração. A partir de Levítico 18, Deus começa a estabelecer e dizer que é pecado coisas que Ele, lá atrás, não relacionava como pecado. Amém, igreja? Amém? Você entende isso que eu coloquei ali, ó? É o que nós chamamos de evolução do que é pecado, não é?
Tá bem? E ele vai relacionar mais coisas como o pecado aqui. E eu quero que você grave na tábua do teu coração, para você ver se isso é legal. E você vai ver uma coisa, irmão, à medida que nós andarmos no texto e terminarmos o texto, você vai ver que estas leis aqui são a base de relacionamentos sociais, a base moral e ética para a maioria dos povos dessa terra. É proibido esse tipo de relacionamento. E é abominável, é repudiante certos tipos de relacionamentos que nós vamos ver aqui. E a Bíblia traz isso tão claro, querido, e a gente às vezes fica pensando, o que está acontecendo? Então você vai ver aí que Deus proíbe o relacionamento entre consanguíneos, quando ele diz assim no versículo 6, nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para relacionar-se sexualmente com ele. E ele diz no final, ele diz o quê? Eu sou o quê? Eu sou aquele que te dá comidinha na boca, que ele está dizendo aqui? Não, ele está dizendo, sou eu que mando, e eu estou mandando, não tenha relação sexual com um parente próximo. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? É o que a palavra está dizendo, está vendo? Então aqui ele põe um limite, a partir de agora eu lhes direi o que pode e o que não pode ser feito. Ou seja, lá atrás, os filhos de Adão tiveram esse tipo de relacionamento. E muitas gerações tiveram certamente. Ló teve com as suas filhas tranquilo, passou de liso. Mas Deus agora diz assim, a partir de agora, eu não quero que fale. E tem uma coisa, eu sou o Senhor, é eu que estou mandando. Então é melhor me obedecer, é melhor fazer o que eu mando. Vamos seguir então. Então aí eu resumi, porque senão a gente ia ficar, não tem muito o que dizer. Mas veja o que Deus proíbe com relação a sexo. Ele proíbe sexo com a mãe, com a madrasta, o filho relacionar-se com a própria mãe ou com a mulher do pai, que não é a mãe dele, que é a madrasta. Deus proíbe a relação sexual com a irmã ou com a meia-irmã. O que seria irmã e meia-irmã? Seria aquela irmã filha do mesmo pai, da mesma mãe? Ou aquela irmã filha só do mesmo pai ou filha só da mesma mãe? Sabia disso? Isso que eu coloquei ali para você. Verso 9 e 11 vai falar. Deus proíbe o relacionamento com a irmã ou com a meia-irmã. Ah, meu pai casou 2 vezes, mas meu pai teve uma filha com a outra mulher e agora nós vivemos juntos, nós nos apaixonamos. Deus fala, eu sou o Senhor e te aviso, não faça isso. Amém, irmãos? Amém? E ele vai avisar mais, então a gente precisa saber desses detalhes. No versículo 10, Deus vai proibir o relacionamento sexual entre avós e netos. Se você quiser ler aí e tiver dúvida, eu posso te ajudar. Por exemplo, vamos lá no 7, 8. Não desonrarás o teu pai nem a tua mãe, é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez da mãe, tá vendo? E aí o 8, não te envolverás sexualmente com a mulher de teu pai. A mulher de teu pai já não é a tua mãe, é a esposa do teu pai que casou a segunda vez, por viuvez ou por separação, não importa. Tá vendo, querido? E por isso que eu coloquei, nem com a mãe nem com a madrasta. Depois o 9 vai dizer assim, não te envolverás sexualmente com a tua irmã, quer seja ela filha de teu pai, quer filha de tua mãe, quer seja nascida em casa, quer seja nascido fora. E depois o versículo 11 vai dizer, não te envolverás sexualmente com a filha da mulher de teu pai. A mulher de teu pai aí é o quê? Bem, vamos lá. A mulher do pai, que não é minha mãe, ela é o quê? Tá vendo? Então, não te envolverás sexualmente com a filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. Por isso que eu coloquei irmã e meia-irmã. O 10 vai dizer, não te envolverás sexualmente com a filha de teu filho. Bem, vamos lá. Filha do filho é o quê? Hein? É complicado, né? Às vezes a cabeça da gente embola. Você acha que eu também não embolei? Filha do filho é neta. Então, por isso que eu coloquei. Eu mastiguei para você. Então, proíbe o relacionamento, né? Avós, né? Olha, não te envolverás sexualmente com a filha de teu filho. Aí você tem que pensar, por que avó? Eu tenho uma filha, eu tenho um filho que tem uma filha. Eu tenho um filho que tem uma filha. A menina é minha neta. Mas aqui está dizendo, não te envolverás com a filha do teu filho. Então essa palavra está proibindo quem ter relação sexual com quem?
Está falando comigo, né? Olha, eu sou o Senhor. Então você não te envolverá sexualmente com a filha do teu filho, com a neta. Então é relacionamento avós e netos. Pai e mãe, ele já falou lá em cima. Pai e filho, desculpa, pais e filhos. Agora é assim. Por isso que você tem que ler com cuidado. Eu mastiguei para você. Eu dei uma mastigada boa na Bíblia, porque talvez você passe correndo ali e não vê. Depois, irmãos, veja o versículo 12 e 13. Não te envolverás sexualmente com a irmã de teu pai. A irmã do pai é o quê? Tia. Ela é parente próxima de teu pai. Depois fala no 13. Não te envolverás sexualmente com a irmã da tua mãe. A irmã da mãe é o quê? Tia. Ela é parente da tua mãe. Então o 12 e o 13 vai falar que nós não podemos nos envolver com tia consanguínea, parente de sangue. Mas também a 14, você deve ter pensado assim, glória a Deus, eu não posso envolver com a irmã do meu pai, nem com a irmã da minha mãe, mas então eu posso envolver com a mulher que casou com a irmã da minha mãe, com a minha tia emprestada. Você pode pensar, mas veja o que diz o 14. Não desonrarás o irmão de teu pai. O irmão do pai é o quê? Hein? O irmão do pai é o quê? Fala bem alto, para sair na gravação. O irmão do pai é? Aí. Está vendo? Aqui vai falar o 14. Não desonrarás o irmão de teu pai, aproximando-se da sua mulher com interesse sexual, porque ela é tua tia. Aí já não é tia consanguínea. Essas aqui são. Irmã da mãe, irmã do pai, é tia de sangue. Agora, essa aqui já é uma tia emprestada. E o Senhor está dizendo, não faça isso também. Está vendo, querido? E aí vai seguir mais. No versículo 15 vai proibir também o relacionamento sexual com a nora. Não te envolverás sexualmente com a tua nora. Ela é mulher de teu filho. Não te envolverás sexualmente com ela. Está vendo, querido, como é que a Bíblia vai purificando? Aí você vai falar, seu pastor, mas até outro dia podia. Até outro dia podia. Até o capítulo anterior. Mas agora Deus vai falar, não pode ser mais. Vocês conhecem alguém que já cometeu esse tipo de relacionamento próximo assim, irmãos? Alguém conhece? Levanta a mãozinha se você já conhece alguém. Não é? A gente sabe que existe. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério, mas isso existe. Então vamos seguir lá, tá? Deus proíbe também, irmãos, o sexo com a cunhada, relacionamento sexual com a cunhada. Olha o verso 16. Não te envolverás sexualmente com a mulher de teu irmão. Fica muito claro, a mulher do irmão é cunhada. É desonra para o teu irmão. Mas eu observei uma coisa. Na hora que eu li isso aqui, eu lembrei de Jacó. Está vendo? Ó? Não te envolverás sexualmente com a mulher. Desculpa, é lá embaixo que nós vamos ver isso. Não te envolverás sexualmente com a mulher de teu irmão. É desonra para teu irmão. Veja o verso 17, o que vai dizer. Isso aqui eu acabei pulando. Tá? Eu pulei o verso. Agora olha o 17. Não te envolverás com a mulher e sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para se envolver sexualmente com ela. São parentes próximos, é maldade. 18. Não tomarás a irmã de tua esposa. A irmã da esposa é o quê? Aí ele pega duro. Está vendo? Verso 18. Não tomarás a irmã de tua esposa. A irmã da esposa é cunhada. Aí eu lembrei, sabe de quem? Eu lembrei de Jacó. Jacó tomou a irmã. Na verdade, ele não tomou. Foi dado para ele. Jacó quis casar com quem? Quem lembra? Ele quis casar com a Raquel. Mas aí o sogro dele, Labão, enganou ele, deu a ele Lia. E ele, então, ali, ele fez isso. Ele teve um relacionamento sexual com a Lia e depois com a irmã dela. Então, Deus proíbe aqui. Eu só quero ver se eu saltei. Verso 16, Deus proíbe o sexo com a cunhada, mas na verdade não te envolverás sexualmente com a irmã, com a mulher de teu irmão. Não, correto, com a cunhada. É desonra, tá? É desonra o envolvimento com a mulher do teu cunhado. 17, não te envolverás sexualmente com a mulher e sua filha. Não é possível que eu saltei essa parte. Ah, tá aqui, eu só pulei a ordem, tá vendo ali? Olha lá, ó, Deus proíbe o sexo com a mãe e sua filha. Está vendo? Verso 17. Não te envolverás sexualmente com uma mulher e sua filha. A filha de uma mulher que o homem se casa e não é filha dele, é o enteada, não é isso?
É isso que Deus está proibindo aqui. Eu sabia que eu tinha colocado, só que eu coloquei fora da ordem. Deus proíbe então esse relacionamento sexual com a enteada. E depois ele vai falar assim: não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha. A filha de um filho nós sabemos que já é o neto e a neta. Então aqui está falando assim, verso 17: não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para se envolver sexualmente com ela. São parentes próximos, isto é maldade, né? Com duas irmãs. Aí eu volto cá no versículo para dizer: apesar de Jacó ter feito isso, provando que a lei ainda não era conhecida, porque o verso 18 é que vai trazer isso para nós: não tomarás a irmã de sua esposa como esposa rival. Aí é que entra a questão que eu acabei de dizer. Em Gênesis 29, você vai ver que isso aconteceu. Agora, por que? Me explica todos que estão estudando a Bíblia. Por que Jacó tomou Raquel e Lia, e elas eram duas irmãs, e a Bíblia diz aqui no 18: não tomarás a irmã de tua esposa, que é a irmã de tua esposa, é a tua cunhada. Deus proíbe tomar a irmã da esposa em relação sexual, as duas, mas nesse caso de Gênesis 29, Jacó tomou duas irmãs. Por quê? E não deu nada para eles. Hein? Não entendi? E isso aí, o que você disse lá? O sogro enganou. Mas a resposta é qual? Hein? Ainda não havia a lei dizendo que era errado. É o que eu disse para você. Volta cá, guarda essa frase aqui que eu escrevi, olha, irmãos. Isso é o que nós chamamos de evolução do que é pecado. Lá naquela época, tranquilo, tanto que Labão enganou o Jacó, e ele casou-se com uma e depois com a outra, e lá o camarada tinha as concubinas da vida, e estava tudo tranquilo. Ainda Deus não tinha. Sabe o que é isso, o meu coração gela aqui de alegria? Sabe por que o meu coração gera de alegria? Gera de alegria o meu coração, porque temos um Deus muito justo. Também, ela era meia-irmã dele, Abraão era pior ainda. Abraão se aproximou muito de Adão, dos filhos de Adão, porque os filhos de Adão foram com irmã mesmo, de primeiro grau. Os filhos de Adão foram irmãos consanguíneos mesmo, não tinha saída. Abraão foi muito próximo deles com a meia-irmã, que era a meia-irmã dele de fato. E aqui a gente vai encontrando. Sabe o que eu queria que você entendesse, irmãos? Que o que era permitido, tudo valia, vai afunilando e Deus vai proibindo, até chegar em mim e em ti. Hoje é um tal de, pastor, isso é pecado, aquilo é pecado. Meu querido, não precisa perguntar o que é pecado, não. O Espírito Santo de Deus te mostra, tudo é pecado praticamente, hoje. Porque o pecado está no nosso coração. A gente precisa conhecer Deus pela Bíblia, para poder começar a largar o que é pecado. Deus está funilando, está cada vez apertando mais. Hoje a gente vive na prática do pecado, mas não é mais por ignorância. A gente não vive na prática de pecado hoje por ignorância, e nem vive na prática de pecado porque não sabe que é pecado, porque sabe. Eu vou te explicar por que sabe. Porque Deus colocou o Espírito de dentro de você, que te mostra o que é certo e o que é errado. Lembra das luzinhas que eu te falei? A voz do Espírito Santo de Deus falando conosco é aquela luzinha, é o verde, o amarelo e o vermelho. O tempo todo Deus está, você pode nem conhecer a Bíblia, mas você está aí vivendo a tua vida, e tem uma luzinha lá, amarela piscando, olha, cuidado, e a luzinha vermelha, não faz isso, querido, é assim que funciona os dias de hoje. Então a resposta para isso, por que o 18, versículo 18, capítulo 18 de Levítico, diz que não tomarás a irmã da tua esposa como esposa rival, mas Jacó tomou Raquel e Lia? Muito simples, porque lá no versículo 29 de Gênesis, quando isso aconteceu com Jacó, ainda Deus não havia estabelecido uma lei dizendo que não podia. A partir de agora, então, isso torna-se pecado. E aí a igreja precisa observar muito bem o que a Bíblia está dizendo para nós, tá bom? Seguindo, então, nós vamos encontrar que Deus proíbe no versículo 19 também a relação sexual durante a menstruação. Veja que dá só esse momento aqui, do versículo 19, dizendo: não te chegarás à mulher durante a sua menstruação para se envolver com ela. Mas existe um detalhe com relação a isso.
Em vários outros textos, o Senhor já havia orientado, querido, por exemplo, no capítulo 15, 24, no 20, 18, ele vai falar isso, que é abominação. O 20, 18, então, vai dizer da seguinte maneira para você: se um homem se deitar com uma mulher durante o período menstrual e tiver relação sexual com ela, serão ambos eliminados do meio do seu povo, por terem posto a descoberto a fonte do sangue. Bem, existe aí um fator saúde pública, isso aí é inegável, mas existe um outro fator que Deus relaciona o sangue com a vida, e a vida é necessária o sangue é necessário de ser derramado, porque o sangue é o símbolo da vida, ele precisa ser derramado para que haja vida. A minha vida depende do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. A tua vida depende do sangue de Jesus que foi derramado. Então existe a relação espiritual nisso tudo, e existe o fator saúde pública, que não é inegável, que é muito perigoso. Mas então Deus aqui também lembra de proibir, lembra, né, de que ele já havia proibido relação sexual durante a menstruação. E depois Deus ainda vai dizer o seguinte para o povo de Israel: que cuidassem de seus filhos, verso 21, não darás nenhum de seus filhos para ser sacrificado a Maloque, a fim de profanares o nome do Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor. Agora presta atenção, até agora a lei estava falando para nós de relação sexual. Para e pensa, por que agora, no versículo 21, ele pula do assunto sexual e diz: não dareis nenhum dos seus filhos para serem sacrificados a um Deus estranho? Para e pensa, por que ele toca em filho aqui agora? Quem lê o texto viu que parece do nada. Ele para de falar de relação sexual e vem falar: não dareis nenhum dos seus filhos para serem sacrificados a Maloque, a fim de não profanares o meu nome, ou o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Por quê, querido? Hein? Muito bem. Primeiro, se Deus deu esse toque, não entregue nenhum dos teus filhos para serem sacrificados a Maloque, é que era uma prática que eles faziam. Outro detalhe: até agora proibiu proibiu os adultos da relação sexual. Tem gente que pensa que filho não tem valor, que filho é um zero à esquerda. Tem gente que pensa que pode fazer o que quiser perto de filho, que filho não aprende, que filho é criança, que filho pode viver solto. E aí Deus está te mostrando uma coisa: dentro de um assunto chamado sexualidade, ele chama o teu filho para dentro da Bíblia Sagrada. Era um Deus que existia, e era um Deus, como a irmã disse, e era uma prática sacrificar seus filhos a Maloque. Tem uma outra tradução que diz queimados, eles eram queimados no fogo. Mas isso não é uma coisa muito clara, é discutível. Mas a verdade é que se prostituíam dentro dos templos de alguns deuses por causa da fertilidade. Sexo envolvido em culto. Alguém já ouviu dizer aí de sexo em culto de igreja evangélica? Ainda bem que tem gente balangando a cabecinha aí que tem, porque tem. Para muitos sexo, irmão, não tem nada a ver. Sexo tem a ver e nós temos que falar sobre ele, porque é abominável qualquer relação sexual ilícita para o Senhor Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui: não existe maior momento de intimidade entre nenhum ser humano senão numa relação sexual. Não existe. Por isso o corpo da pessoa humana deve ser valorizado. Por isso que o corpo da pessoa humana deve ser sagrado. A palavra é sagrado. Não é para ser vendido, não é para ser dado, não é para ser jogado, não é para ser amassado, não é para as baladas. O ser humano precisa entender que o corpo dele é o que mesmo do Espírito Santo? Templo, santuário. Que Deus não escolheu viver em prédios feitos por mãos humanas, que Deus não escolheu viver em objetos, Ele escolheu viver dentro de uma pessoa, e não é do cavalo, do cachorro, não é de sei lá de quê, é dentro de quê que Ele escolheu viver? Ele não escolheu viver em templos feitos por mãos de homens. Homem nenhum faz outro homem, só Ele faz. Ele diz, está vendo como é que a Bíblia se explica?
Lembra quando já cantamos aquele hino que Deus não vive em templos feitos por mão de homens? Aquele hino antigo, como é que é? Esqueci o hino agora. Tu não habitas em tendas feitas em templos feitos por mão. Irmão, você fica parafraseando, poetizando, você fica inventando, viajando na maionese. Quando esse texto diz que Deus não habita em templos por mãos humanas, e lá o texto diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo, está explicado. No dia que o Espírito Santo de Deus te revelar isso que eu estou te falando, você nunca mais vai viver no pecado, porque você vai entender que o templo do Espírito Santo é o corpo humano. Tem gente que fica dizendo que tal igreja de poder está igual a sem poder. A igreja de poder é essa aqui, ó. É aqui que mora o Espírito Santo de Deus. E o diabo tem que correr a quilômetros desse corpo, porque nesse corpo habita o Deus Todo-Poderoso, que acabou de dizer: eu sou o Senhor, é eu que mando. Demônio tem corrido de ti? Demônio tem corrido de você? O que está acontecendo? Tem gente que vai para Jerusalém adorar. Tem gente que paga caro de avião e não sei quantos mil para ir lá adorar. Para que adorar lá? Deus mora aqui, no teu coração, na tua vida. Claro, se você estiver entendendo e compreendendo isso. Querido, no dia que Deus te revela isso, mulher, moça, você não vai deixar malandro nenhum pôr a mão no teu corpo, mais do que você entender que Deus não habita em templos feitos por homens, Ele habita no templo que Ele fez, que é o teu corpo. Nunca mais vai deixar homem nenhum e nem mulher nenhuma pôr a mão no teu corpo lá fora. E no dia que o Espírito Santo de Deus te revelar isso, nunca mais você vai andar de roupa nua para mostrar o corpo, que você vai entender que esse corpo não é qualquer coisa, é o lugar que Deus escolheu, o Espírito Santo escolheu para viver. Você vai se vestir desde o último fio de cabelo até embaixo e vai zelar pelo teu corpo, porque você vai entender, esse corpo é sagrado. A palavra que eu uso é sagrado. Teu corpo é sagrado, meu corpo é sagrado, e é a Bíblia que diz que ele é sagrado. Amém, irmãos? Vamos repetir junto igual o papagaio e fala: o meu corpo. Não, só um pouquinho que respondeu. Você vai repetir igual o papagaio comigo, mas vai repetir. Fala: o meu corpo é sagrado. Tem gente que não repetiu não, o capeta vai ser derrubado aqui agora. Você vai falar assim: o meu corpo é sagrado, porque Deus escolheu habitar nele. Está acabado, está terminado, é Deus que falou. Então, querido, não mostra o teu corpo, não vende o teu corpo, não deixa homem ficar olhando o teu corpo, não, mulher. Não deixa não, ele é sagrado. Tem alguém que escolheu habitar nele, vigia. É isso que esse texto está falando, está purificando, está limpando o povo, para nascer Jesus lá na frente de uma mulher modesta, pura, santa, que nunca tinha tido uma relação sexual, nunca. Imagina se Maria tivesse dado uma saída para umas baladazinhas, hein? Imagina se Maria tivesse ido para uns bailezinhos funk. Imagina se Maria tivesse desobedecido o paizinho dela e feito umas festas, umas farras. Certamente não seria no corpo dela que o Santo dos Santos, o Emanuel, o Deus conosco, ia habitar. Querido, tem Deus está de olho e está buscando Marias nos dias de hoje também. Amém, irmãs? Está buscando Marias que se guardem e que reconhecem: meu corpo é santo, meu corpo é sagrado. A palavra que eu digo é: meu corpo é sagrado, porque Deus habita nele e acabou. Tá bom? Então esse texto é muito profundo, tá? Então veja bem que essa proibição Deus já havia feito. Depois Deus vai proibir também, irmãos, a relação sexual com a mulher dos outros. Tudo bem que lá na lei já dizia, lá nos 10 mandamentos, né, para não cobiçar a mulher do próximo. Mas aqui já vai falar, não é só de cobiçar. Verso 20: não te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E depois nós vamos ver que Deus espera mais de Israel, que é que eles cuidassem dos seus filhos, como eu disse. Não vai deixar que os teus filhos sejam sacrificados a Maloque. Era um Deus terrível. E presta atenção, quem tem filho aqui agora, na idade de educação. Tem muitos pais hoje que estão sacrificando os seus filhos a Maloque, porque permitem que os filhos se curvem e adorem diante de qualquer brinquedinho que está na moda, diante de qualquer filminho que está na moda. Os pais precisam olhar os celulares dos seus filhos, que vocês vão encontrar muita pornografia, muito pecado, muita incredulidade.
Tem menino novinho, menina novinha que dá aula de pornografia, não de sexualidade, pornografia. Tem muito crente velho e crente velha, que se você for dar uma olhada também na internet, vai encontrar muita pornografia, muito pecado nesta área. Que nós precisamos pedir libertação do céu, do alto. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está doendo aí ou está bom? Está doendo ou está bom? Você tem que aprender a identificar o que é pornografia e o que não é. Eu recebo por dia uns 50 e-mails, mas não tanto. Dos 50, às vezes eu não abro nenhum. Primeiro eu olho quem mandou e eu olho o texto. É oferecimento de pornografia de cima embaixo. E insiste em mandar. E vai mandando, e vai mandando. Eu queria saber como é que eles conseguem o e-mail da gente. Pornografia dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, de tudo quanto é lugar. Insiste em mandar. E muitos de nós, querido, acaba aqui clicando naquilo para ver como é que está lá. Pastor, por que você está falando sobre isso? Por que será que eu estou falando, irmão, sobre pornografia, essas coisas hoje? Lá em cima, você sabe. O capítulo 18 fala de relações sexuais ilícitas, tá? Vamos seguir então. Cuida do teu filho, olha o celular do teu filho, olha o caderno do teu filho, olha tudo que você puder, porque Deus também se preocupa com os filhos, diz o versículo 21. Bem, Deus proíbe também, irmãos, uma coisa chamada homossexualismo, verso 22. E no 23, ele proíbe uma coisa chamada zoofilia. Leia na tua Bíblia, verso 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. O que diz aí na sua Bíblia depois? É o quê? Ok, então vamos lá, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Opa, tocou aí, desliga aí. Depois o verso 23, que eu quero falar sobre os dois juntos. 23 vai dizer assim: não te deitarás com um animal para não te contaminares com ele. A mulher não se porá perante um animal para juntar-se com ele. É o que diz aí na tua Bíblia? Confusão. A minha diz depravação. Então, querido, olha bem, note bem na palavra de Deus, verso 22, vai falar que não, Deus não agrada, não aceita um homem se deitar com outro homem como se estivesse deitando com uma mulher. Então, dentro das relações sexuais ilícitas está o homossexualismo. Agora, o que mais me preocupa dentro do homossexualismo e dentro do contexto bíblico é que Apocalipse 21, 27 vai dizer o seguinte. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 21, 27. Quem tem a Bíblia aí? Apocalipse 21, 27. O livro das revelações de Deus. Apocalipse 21, 27. Quando vai falar da Nova Jerusalém, do céu, do lugar da morada dos santos, onde o Senhor foi preparar lugar, diz assim, capítulo 21, 27. Lá na Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma impura, e olha que nós falamos que Deus está purificando o seu povo. Lá não vai entrar nenhuma coisa impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Está dizendo que lá não vai entrar, irmãos, quem pratica abominação. E a Bíblia acabou de dizer no verso 22 do capítulo 18 de Levítico, que quando um homem se deita com uma mulher, quando um homem se deita com outro homem como se fosse mulher, isso é abominação. E está dizendo lá na Nova Jerusalém, não vai entrar quem pratica abominação. E hoje, isso é algo muito comum entre... Não, é outra coisa, discriminar é outra. Você está entendendo? Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então a coisa mais séria do que se imagina, não há abertura na Bíblia para nenhum desses tipos de relação sexual que nós vimos aqui antes. Pais com filhos, com sobrinhos, com avós, com cunhada, com meia-irmã, com meio-irmão, não há. A Bíblia condena e diz que não pode.
E não vai entrar lá na vida eterna se praticar uma dessas coisas. Então a gente precisa da graça de Deus para poder viver a palavra. Ah, pastor, mas isso é uma escolha? É uma escolha. Assim como ir para o inferno é uma escolha também. E ir para o céu é uma escolha. Nós não estamos dizendo aqui para os irmãos, no âmbito humano, o que é certo e o que é errado. Nós estamos dizendo o que a Bíblia diz, que é santo e que é profano, que é abominável, sem tirar e nem pôr nada. É algo sério, querido, que a Bíblia diz para nós. E eu quero que você guarda isso no teu coração. E isso vai ser repetido na Bíblia também em Romanos 1, 26 e 27. O Senhor vai tratar essa proibição. 1 Timóteo 1, 6 a 10 e 1 Coríntios 6, 9 vai falar também do mesmo assunto. Aí vai tratar dos sodomitas, que é um termo que se relaciona com a homossexualidade lá de Sodoma e de Gomorra, os sodomitas. Então, querido, eu tenho que trazer isso para você, para que você compreenda que Deus proíbe a homossexualidade. E Deus proíbe também a zoofilia. Para quem não sabe, é isso aqui que quer dizer o versículo 23. Zoofilia, irmãos, é a atração e o sexo entre ser humano e animal. Essa prática está no Código Internacional de Doenças Mentais, CID-10. Eu ia trazer o meu CID-10, acabei não trazendo. Lá diz que isso é um transtorno mental. Você ter relação sexual com o animal. Ó, igreja, eu estou trazendo a Bíblia para você. Quiser ficar com raiva de mim, fica de Deus e da Bíblia. Porque está escrito aqui, eu estou te mostrando. Note bem então. Note bem, que por isso que eu coloquei junto esses dois. Note bem que homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher com animal, são perversões sexuais as quais não produzem descendência, assim anulando o propósito de Deus em Gênesis de povoar a terra, que está em Gênesis 1, 27 e 28, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e disse para eles: frutificai e enchei a terra, gera um punhado de filho e enche a terra. Então, quando Deus colocou o homem e a mulher, deu uma tarefa para eles, para que eles produzissem seres semelhantes a eles. Então, quando o homem vai ter uma relação improdutiva com homem com mulher, ou com animal, ele está, na verdade, rebelando-se contra Deus e contra a proposta de sociedade que Deus estabeleceu. É muito mais do que uma atração, é muito mais do que um amor, é muito mais do que um desejo, é muito mais do que tudo isso, irmãos. Isso é uma rebelião direta contra Deus. E eu vou te dizer uma coisa que eu já falei aqui na igreja, vou falar mais. Você não precisa de ser nenhum matemático para fazer um cálculo. Na época da minha mãe, que a minha mãe nos teve como filhos, era normal uma mulher ter 5, 7, 10 filhos. Aí a sociedade foi mudando contra o propósito de Deus de povoar a terra e de encher, e chegou num nível que as mulheres já não queriam ter muitos filhos, casais queriam ter 2. Partiu para ter talvez um só e está muito bom. Quando você encontra alguém com mais, a gente até assusta. Agora eu te digo, precisamos só de 10 a 15 anos de homem com homem, mulher com mulher, para que nós tenhamos uma defasagem tão grande de crianças com a idade aí de 15 anos, que vai chegar daqui uns dias, que ninguém vai aposentar mais, porque quem deposita dinheiro para você se aposentar, como o Tijonas, o Zé Arli e os outros que aposentaram, são os meninos da idade de 18 a 60, e nós não vamos ter esses meninos mais. Porque quando um homem com homem, uma mulher com mulher, ele adota o filho de outro, ele não reproduz. E nós vamos ter uma crise mundial. Escreve hoje e guarda. Daqui a 20 anos, nós vamos ter uma crise tão grande no Brasil, incontrolável, que não precisava de olhar a Bíblia, era só olhar números. Anota o que eu estou dizendo hoje, anota o dia de hoje. Esqueceram de uma matemática simples. Basta 10 anos, querido, sem reproduzir filhos para você ver. Daqui a 10 anos eu vou estar com 60. Daqui a 15 anos eu vou estar com 65. E tem que repor isso para trás. Porque com 65 a idade produtiva já acabou. 65, 70. Querido, por isso que eu te coloquei aquilo ali, para você ter um argumento científico para entender por que Deus aqui abominou
esses dois relacionamentos, homem com homem, mulher com mulher, e abominou ser humano com animal, porque não reproduz. E Deus tinha um propósito muito sério quando ele disse para crescer e multiplicar e encher a terra e dominar sobre ela. Amém? Escreve o que eu estou dizendo, depois você vai me dizer se não é isso. Então, querido, isso é rebelião contra Deus. O que é rebelião contra Deus? Você lutar contra um propósito de Deus. Se Deus mandou que fosse assim, qualquer levante contra é rebelião contra Deus. Igual a Torre de Babel. Por que Deus desceu e destruiu a Torre de Babel? Era só uma torre. Se você notar, é rebelião. Quando Deus mandou crescer, multiplicar a terra e encher a terra, eles fizeram a Torre de Babel para quê? Quem lembra? Eles queriam construir uma torre que fosse até o céu e que os povos pudessem ver essa torre e eles não se perderem, não se espalharem. Espera aí, mas Deus não mandou encher a terra, eles iam encher que terra? Eles iam ficar paradinhos em torno da torre, só naquele lugar. Deus mandou vazar fora, encher a terra. Então Deus pegou e falou, vamos descer lá e vamos confundir a língua que esse povo vai falar, ninguém vai entender e eles vão sumir por aí, não vão viver junto, porque ninguém entende ninguém. Então, querido, isso chama-se, você tem que ler a Bíblia com outro olhar, para você entender que isto é rebelião contra Deus, tá bom? Bem, terminando quase, você vai ver que os versos 24 e 25, deixam claro que esses pecados, irmãos, foram a causa de Deus expulsar os habitantes de Canaã e dar a terra para Israel. Agora eu queria que você pegasse sua Bíblia no versículo 24 e 25. Eu gosto sempre de dizer que Deus expulsou os habitantes de Canaã e deu a terra de Canaã para Israel, não era porque o povo de Israel era bom, mas era porque o povo de Canaã era ruim. Olha o que diz o versículo 24. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis. Olha, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Está vendo, irmão? Ele está dizendo aqui, olha, não copie o povo de onde vocês estão indo, porque eles fizeram isso que eu estou expulsando eles de diante de vocês. Então, o povo foi expulso não é porque Israel era bom, não. O povo foi expulso porque o povo era ruim. Deus está falando, não copia eles. E vai dizer mais o 25. Até a terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores, porque Deus castigou. Então, meu irmão e minha irmã, guarda isso, tá? Isso é muito sério. Por isso que Deus falou com eles, olha, não copiem os habitantes de Canaã, não copiem os habitantes de Israel, porque foi, do Egito, porque foi por causa do pecado deles que eu estou expulsando eles de diante de vocês, tá bom? Se você comparar com o versículo 3, é isso que Deus disse, não imitareis o costume do Egito, terra onde vocês habitaram, e nem os da terra de Canaã, aonde eu conduzo vocês. Bem, até o versículo 30, irmão, nós lemos aqui o 25, do versículo 26 ao 30, você vai ver agora um Deus enojado, um Deus com nojo. Você vê um Deus falando em vomitar, você viu ele acabando de falar em vomitar? E eu vou dizer uma coisa, irmão, o vômito é algo nojento. Você vomita quando você está o quê? Quando que a gente vomita? A gente está sentindo o que quando vomita? Tem que jogar fora. Você não aguenta. Raramente alguém consegue controlar o vômito. Eu controlo. Por que eu controlo? De tão nojento que é, eu tenho nojo. Outro dia eu quase morri, uns 2 anos atrás, eu quase morri, gente. Eu comi algo, sei lá o quê, e eu estou segurando o vômito, e segurei 1 hora, 2, 3, e fui segurando, porque o vômito é o seu corpo expelindo algo para a tua morte. Vômito é saudável. O vômito é algo assim, Deus fez você sentir aquele nojo, aquele negócio de vomitar, aquilo que é para o teu mal, aquilo que vai te matar. Se você beber um veneno, a primeira reação é querer vomitar. Você come uma comida estragada, a primeira reação é vomitar. Eu não vomito, eu fico segurando. Irmão, no momento que eu vomitei, eu sarei. Eu falei, oh meu Deus, por que eu não vomitei na hora que Deus deu o primeiro sinal? Mas eu tenho nojo, eu seguro porque é nojento. Vômito, irmãos, é a reação normal de repelir algo que não presta. E o que nós encontramos a partir de agora é um Deus enojado, um Deus com nojo. E ele diz, olha, mas vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, irmão, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, pois todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vocês, e a terra foi contaminada. Não vos vomite a terra, pelo fato de haverdes contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Quero que você lembre uma coisa.
Deus tem nojo do pecado. E quando você peca, Ele dá vontade de vomitar. E lembra lá em Apocalipse? Porque não és frio e não és quente, mas é morno, o que eu vou fazer? Nojo, nojeira. Eu não aguento mais. Esta é a reação de Deus com relação ao pecado. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa também ter nojo do pecado. Você tem nojo do pecado ou você peca e acha gostoso ainda e bom? É a reação de Deus com relação ao pecado. Nojo. Gente, o trem pegou fogo, não pegou esse capítulo? Vamos seguir então. Hoje, além de todas essas atrocidades, irmãos, que nós vimos, esses sexos ilícitos que nós vimos lá atrás, nós temos também a pornografia, tão cultuada nos celulares dos crentes. Infelizmente. Infelizmente. Se o Espírito Santo de Deus for dar uma olhada no teu celular, hoje, o que ele vai encontrar? Ah, pastor, mas eles me mandam coisa sexual. Você tem jeito de cortar. Celular você tem. E-mail é um trem esquisito, diferente. E-mail, eles vão pegar o seu e-mail e vai mandando. Mas agora, o teu número de celular, você vai saber quem mandou. Então, querido, eu termino dizendo isso. Além de todos esses pecados que nós vimos atrás, esses sexos ilícitos que nós vimos que são abomináveis a Deus, temos também a pornografia, que é muito cultuada nos celulares nossos, dos crentes. A gente posta com facilidade, a gente recebe com facilidade, grupos que a gente tem. Começa a sair de grupo, irmão, em nome de Jesus. Começa a dar tchau para certos grupos, começa a dar tchau para certas pessoas, mas não se torne abominável em nome do Senhor. O vômito é a ação de mal-estar, de nojo. E é isto que Deus sente com relação a tais imoralidades, como eu li no versículo 28. E o castigo para quem insiste, irmão, em caminhar na imoralidade sexual é a morte, porque o versículo 29 vai dizer: todo aquele que praticar essas coisas, praticar alguma dessas abominações, será eliminado do seu povo. E nós vimos que um dos significados de eliminado do seu povo é morte, morrer. Portanto, o verso 30, Deus diz: não pratiqueis tais abominações, para que também não sejais eliminados do meio do vosso povo, para que não sejais mortos nos pecados. Amém, querido? Amém? Deus te abençoe, te guarda e te fortalece.